Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelos dízimos, pelas ofertas, pelas nossas vidas, pela sua vida que está aqui nesta hora na presença do Senhor. E não poderia estarmos em um lugar melhor, a não ser estarmos na presença do Senhor. Oremos a Ele. Pai de amor, Pai de bondade, louvado, engrandecido, exaltado, continue sendo o Teu nome para todos sempre. Nesta hora nós queremos reafirmar que a nossa mente ela é Tua, que o nosso coração ele é Teu, que a nossa vida pertence ao Senhor, e nós ofertamos a nossa vida ao Senhor, para o Senhor fazer dela o que o Senhor quiser, ó Deus. Muito obrigado, porque a Tua graça nos alcançou, e nós somos resultados hoje da Tua graça. Por isso nós esta noite estamos na Tua bendita presença, para oferecermos ao Senhor o louvor da nossa boca e do nosso coração, porque nós o fazemos nesta hora em espírito e em verdade, ó Deus. Portanto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, mas também nós reunidos na Tua presença, nós viemos diante do Teu altar colocar as nossas ofertas, daquilo que o Senhor nos deu, nós estamos devolvendo ao Senhor, Pai. Portanto, Senhor, nesta hora nós queremos Te pedir que o Senhor continue a nos abençoar, Senhor. Abençoa, dá o suprimento, dá a provisão, dá a multiplicação sobre a vida de todos esses que têm sido fiéis à Tua palavra, Senhor. Mas traz entendimento para a vida daqueles que ainda não compreenderam o quanto é prazeroso, o quanto, ó Deus, gera alegria para as nossas vidas em sermos ofertantes e dizimistas na Tua casa. Ó Deus, traz o entendimento para essas vidas, e elas também possam experimentar, ó Deus, de tudo aquilo que nós já temos experimentado, Senhor. Agora Te pedimos, Deus, que o Senhor dê sabedoria a todos aqueles que irão administrar esses recursos que pertencem ao Senhor, que sejam utilizados, ó Deus, para o progresso do Teu Evangelho aqui na terra, ó Senhor. Faz isso, Pai, faz isto para a glória do Teu nome, e com o anúncio do Teu Evangelho, vidas se rendam aos Teus pés. Ó Deus, como nós já nos rendemos aos Teus pés. Continua, Senhor, esta noite a falar conosco, porque nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Portanto, que os nossos ouvidos e os nossos corações possam estar totalmente dependentes do Senhor. E eu Te peço, Deus, repreende todo espírito roubador da Tua palavra, que seja neutralizado agora em nome de Jesus, e nós possamos estar tão somente nesta hora ligados no Senhor. Ensina-nos, ó Pai, porque nós queremos sair daqui esta noite impactados pela Tua palavra e renovando as nossas alianças com a Tua palavra. Faz isso, Senhor, faz isto para a glória e para o louvor do Teu nome. Te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: amém. Pode sentar, queridos.
Irmãos, que dia abençoado de Deus para as nossas vidas. Existia uma expectativa em nossos corações daquilo que Deus iria fazer no dia de hoje, e nós começamos a experimentar pela manhã aquilo que Deus vai fazer durante todos esses 21 dias e durante todo este ano, para a glória de Deus. Será um ano abençoado. Por quê? Porque nós estamos nos posicionando diante do Senhor, e a nossa posição é de dependência dEle, para a glória do nome dEle. Sabe quem vai fazer? É Deus. Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida, porque dele é o poder para todo sempre. A igreja diz: amém. Ao Senhor pertence o poder, por isso que nós precisamos depender dele em todo tempo, porque em todo tempo ele é bom, em todo tempo ele direciona as nossas vidas. Quero lembrar você que já está com o seu cartão, aonde você vai colocar aí os alvos que você tem de oração para esses 21 dias. Se porventura você adentrou aqui esta noite e ainda não adquiriu um desses cartões, você pode pegar na mão dos irmãos da introdução. Tem ali um irmão ali no fundo, ali na sua saída, você pode pegar, mas não fique sem ele, porque a cada culto nós estaremos orando com este propósito. E você também pode entrar nessas 24 horas de oração. Nós iniciamos depois de 12 horas, depois de meio-dia hoje, quando foi colocado, disponibilizado, melhor dizendo, para as pessoas colocarem os seus nomes para os 24 horas de oração. E nós já estamos com mais de 60 pessoas já lá em cada horário, em alguns horários mais do que uma pessoa, e nós temos visto já o mover de Deus. Imagine, meus amados irmãos, é uma igreja orando, aleluia. E quando o povo de Deus se volta para orar, a sua própria palavra vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Nós iremos buscar ao Senhor com intencionalidade. Eu disse pela manhã, não é que nós não estejamos buscando anteriormente, pelo contrário, nós já buscamos o Senhor anteriormente, mas agora com intencionalidades para alguns propósitos, e Deus irá ouvir a nossa oração. Deus irá ouvir a sua oração. Dito isso, meus amados irmãos, eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês que nos visitam esta noite. E eu poderia, nesta hora, destacar aqui a nossa querida irmã Thelminha, né? Nós fazemos o convite para ela, e ela, esta noite, está aqui. Seja bem-vinda. Eu costumo dizer, não sei se tem outras pessoas que nos visitam esta noite. Se tiver, dê um sinal com a de suas mãos. Ali, 3 pessoas mais ali que estão nos visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês o que dizia o meu avô, pastor José Severino Berto. Se veio pela primeira vez, não conseguiu se identificar, volte à segunda. Se voltar à segunda, não conseguir se identificar, volte à terceira, porque nós já nos identificamos com vocês, pelo amor do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos dizer todos juntos? Diga assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, amada igreja, tem algumas coisas em nossas vidas que muitas pessoas não conseguem conviver com elas. Eu sou uma dessas pessoas que não consegue conviver com bagunça. E se tem uma das coisas que os meninos lá em casa, eles se sentem impressionados
comigo é quando eu chego no quarto deles e percebo que está sapato para um lado, que está toalha do outro lado, que está lençol do outro lado, que aquele quarto está meio que bagunçado. Uma das coisas que eu faço logo pela manhã, quando eu levanto, é forrar a cama. Tem pessoas que têm este hábito, e este é um hábito meu. O hábito de forrar a cama lá em casa, logo quando levanta, é meu. Ela riu, e o Cam me ensinou isso. Até porque eu levanto depois, ela levanta primeiro. Mas eu levanto da cama, eu não faço outra coisa a não ser quando eu levantar, pegar logo o lençol e arrumar tudo, deixar arrumadinho. E aí eu digo para os meninos: siga o meu exemplo, não deixe o quarto bagunçado, não deixe suas coisas jogadas. Se chegar alguém aqui, imagine como é que vai ser. Quando nós não deixamos as coisas arrumadas, as pessoas não vão dizer que é vocês não, vai dizer que sou eu, é eu que sou bagunçado. Meus amados irmãos, a bagunça, ela gera transtorno na vida de qualquer família e de qualquer pessoa. Eu não quero esta noite aqui falar sobre a bagunça do quarto, do seu guarda-roupa, da sua cozinha, ou até mesmo da sua área de serviço. Não sou eu aqui que vai colocar os limites de como você deve arrumar a sua casa. Mas o que eu quero falar com você aqui esta noite é sobre as bagunças das nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa vida está bagunçada e Deus não quer que a nossa vida fique bagunçada. Pelo contrário, Ele te trouxe aqui esta noite porque Ele quer arrancar todas as bagunças da sua vida. Ele quer que você tenha uma vida organizada, aleluia. Vamos declarar, diga assim: Deus quer que a minha vida seja organizada. Olha só, o texto que nos orienta diz que Deus pode todas as coisas, e Paulo vai dizer, e lá em Tiago vai dizer que nós podemos viver em perseverança. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós estamos vivendo um momento e um chamado para que nós possamos perseverar, e perseverar suportando as nossas limitações. Quando nós não suportamos as nossas limitações, nós cedemos para algumas coisas, e dessas coisas desorganizam as nossas vidas, e as nossas vidas ficam bagunçadas, e Deus não nos fez para isso. Por isso, nós precisamos, meus amados irmãos, arrumar as nossas vidas. Em Colossenses capítulo 2, versículo 5, parte dele diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Olha ele dizendo: me alegro porque vocês estão em ordem. Deus nos chama para caminhar em ordem. Talvez você tenha a vida bagunçada porque tem vivido tristeza, porque entrou na ira, porque caminhou por conflitos, porque a doença chegou na sua vida, porque a improdutividade e os aborrecimentos acometeram você. Mas não importa o nível ou grau de bagunça que esteja a sua vida, o que importa é que você está diante de um Deus Todo-Poderoso, que pode reorganizar todas as coisas. E Ele vai reorganizar todas as coisas. Ele vai reorganizar todas as coisas, meus amados irmãos. E talvez você ainda não saiba como Ele vai organizar,
Mas de uma coisa você precisa compreender, para que você possa arrumar o que causou a bagunça na sua vida. As bagunças nas nossas vidas, meus amados irmãos, muitas das vezes elas são geradas pela nossa precipitação, pela falta de perseverança, pela falta de caminhar, pela falta de compreender que nós podemos todas as coisas naquele que fortalece. E muitas das vezes nós nos precipitamos, e quando nos precipitamos, deixamos que o agir de Deus seja impedido em nossas vidas. Deus te chama para que você paralise a precipitação na sua vida e dependa dele, tão somente dele, em todas as coisas. Provavelmente eu esteja falando aqui com pessoas que se precipitaram. Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. Diga: precipitação, vai embora. A precipitação não pode ser algo em nossas vidas. Ela não pode fazer parte da nossa vida. Em Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz o seguinte: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mas em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 diz: não sejam precipitados de lábios, nem apressados de coração. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer: apressado come. É um adágio popular. Quando ia se tomar sopa, ninguém pega a sopa para tomar quando coloca no prato, no meio do prato. Vai tomando pela onde? Beirada. Porque nas beiradas elas está mais fria. Semana a gente recebeu um pessoal para comer. E a comida atrasou, de meio-dia saiu 4 da tarde. Meu Deus, ainda bem que o pessoal não estava com pressa, porque senão ia ter que comer cru. Mas quando nós pensamos, meus amados irmãos, nessa ideia do apressado come cru, é aquilo que lá em Provérbios e Eclesiastes está dizendo: olha, não seja precipitado. Meus amados irmãos, esta noite nós precisamos sair daqui com a definição em nossas vidas, que nós não seremos mais precipitados, pelo contrário, nós iremos perseverar no Senhor e esperar nele. Aleluia! Perseverança no Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4 apresenta que a precipitação, ao lado de característica terrível na vida de uma pessoa, muitas das vezes ela traz traição, soberba, crueldade, maldade. Se nós olharmos, meus amados irmãos, essa questão de precipitação, isso não é algo novo. Isso é algo desde o início da humanidade. E se nós olharmos o primeiro casal na face da terra, eles foram precipitados. E eles se precipitaram por se deixar levar pelo prazer. Muitas das vezes o prazer, a satisfação da nossa alma, a satisfação da nossa vida, do nosso querer, porque nós queremos algo tão rapidamente, porque nós queremos conquistar alguma coisa tão diligentemente, e aí nós nos precipitamos. E o primeiro casal foi justamente desse jeito. O Senhor coloca o primeiro casal, Adão e Eva, na face da terra.
e diz para ele: vocês têm um domínio de todas as coisas, vocês podem pegar de todos os frutos, mas daquela árvore você não pode pegar, vocês não podem tocar. Eles já tinham tudo, porque tudo era deles, como tudo já é nosso, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, já é nosso, já é seu, como era daquele casal. Mas aí sempre chega alguém oferecendo alguma coisa, em vez de nós dobrarmos o joelho, em vez de nós buscarmos ao Senhor, em vez de nós buscarmos a resposta dele para as nossas vidas e para cada situação, muitas das vezes nós tomamos uma posição e cedemos, como aconteceu com Eva. Ela não passava por nenhuma necessidade, ela já tinha alimento. Mas o prazer de comer daquela árvore foi um sinal de desobediência ao Senhor e trouxe grandes consequências para a vida da humanidade. Mas graças a Deus que o Eterno, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele nunca desiste nem de mim nem de você. Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré para pagar um alto preço por nós. Talvez você esteja nesse tempo, nesses dias, vivendo situações por causa de sua precipitação ao longo da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: não é o fim, não acabou, não acabou. Deus não desistiu de você, esta igreja não desistiu de você, Ele continua te amando, e Ele continua querendo cuidar de cada um de nós. Adão e Eva se precipitou, meus amados irmãos. O texto vai dizer lá em Gênesis, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eles caíram, meus queridos, na velha, mas infeliz e eficaz armadilha da sedução, que é o agradável, que é o atraente, que é o desejável. Nós não podemos cair nessa armadilha de hipótese alguma. Não podemos, porque a própria palavra diz que nós precisamos muitas das vezes resistir para que se estabeleça a vontade de Deus em nossas vidas. Resistir àquilo que aparenta ser bom. Tem um adágio popular que diz assim, que nem tudo que brilha é ouro. Ei, jovem, você que ainda não casou, quer casar? Para escolher ele ou ela, vá para a oração. Não escolha pelo carrão, não escolha pela personalidade nem a dignidade. Escolha pela orientação de Deus através da oração. Ah, você que quer um emprego, escolha orando ao Senhor diante dele, apresentando a Ele. As nossas escolhas em nossas vidas precisam ser, meus amados irmãos, não pelaquilo que apresenta ser bom, mas pelaquilo que é direcionado pelo Senhor para as nossas vidas. Moisés se precipitou por justiça e com as próprias mãos tentou fazer. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 14, assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também os egípcios espancar um dos hebreus, correu,
o olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou os egípcios? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Na ira, meus amados irmãos, Moisés matou. Na ira, Moisés fez a ocultação de cadáver e já ia fazendo tudo novamente se não fosse denunciado. Ele caiu na velha, mas infeliz, eficaz armadilha de resolver tudo pela sua força. Nós não podemos resolver nada pelas nossas forças. Nós precisamos resolver tudo na dependência do Senhor. Tudo precisa ser resolvido através da dependência do Senhor. Não existe nada tão carnal, primitivo, diabólico do que promover justiça com as nossas próprias mãos. Hebreus capítulo 10, versículo 30 diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então não se precipite para fazer justiça com suas próprias mãos. Pelo contrário, coloque o seu joelho em oração e apresente o seu devedor. Sara se precipitou porque gerenciou o problema do seu jeito. Disse Sarai a Abraão, em Gênesis capítulo 16, versículo 2: já que o Senhor me impediu de ter filho, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E nós sabemos o que aconteceu depois. Ela caiu, meus amados irmãos, na velha, infeliz e eficaz armadilha de resolver tudo simplesmente pelo seu plano, não esperando o estabelecer do plano de Deus na sua vida. Sabe o que Deus está nos chamando esta noite, está nos despertando esta noite? Deus está dizendo para nós: olha, não resolva nada de você, não resolva nada pelas suas mãos, pelo contrário, eu irei resolver todas as coisas na sua vida. Não se precipite pelos seus conhecimentos, não se precipite pelas suas forças, não dê um jeito naquilo que eu vou resolver. O Senhor nos convida esta noite, meus amados irmãos, a não ser como Jonas, que se precipitou, tentando tomar uma decisão de fugir. Mas aquele que Deus escolhe não pode fugir da presença de Deus. Sabe por que você está aqui esta noite? Porque Deus já te escolheu. Vamos dizer juntos assim: Deus já me escolheu. Não adianta você fugir, Deus já te escolheu. Pedro se precipitou ao se deixar levar pelo seu temperamento. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. E Jesus, que lá estava, disse para Pedro: não se precipite, chegou a minha hora, e aquilo que o meu Deus vai preparar, o meu Pai vai preparar, é muito maior do que essa circunstância momentânea. Nessa circunstância momentânea, Pedro, eu vou realizar mais um milagre. Foi lá e curou a orelha daquele soldado. A precipitação, meus amados irmãos, nos leva a tomar decisão que não é a decisão de Deus, que não é a vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos esta noite
paralisar a precipitação em nossas vidas e dependermos de Deus em todas as coisas. Um homem precipitado está sentenciado à morte. Nós vemos lá em Atos capítulo 5, de 1 a 5, a história de Ananias e Safira, que diz assim o texto: um homem chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do recurso que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertence, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, caiu Ananias morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Ananias e Safira, meus amados irmãos, caíram na velha, mas infeliz e eficaz armadilha da ganância financeira, ao acharem que os recursos que pertenciam a Deus pode ser tomado para resolver os nossos próprios problemas pessoais. Deus ama a quem entrega e devolve a Ele com toda alegria. A precipitação não tem dado certo ao longo da história e não dará certo nos dias atuais. Por isso, não seja precipitado. Quando agimos, meus amados irmãos, de forma precipitada, nós geramos uma bagunça em nossas vidas e as coisas tendem a piorar e não a melhorar. Por isso, tem algumas perguntas que pessoas precipitadas não gostam de ouvir, e eu vou relatar algumas delas para vocês essa noite. A primeira pergunta é: qual é a vontade de Deus sobre esta situação? Quando nós queremos resolver alguma coisa tão urgente, quando nós queremos uma solução tão importante e imediata, normalmente nós achamos que nós não temos tempo de perguntar qual é a vontade de Deus para esta situação. Porque imaginamos nós que Deus está tão distante para poder responder. Porque imaginamos nós que Deus irá demorar para responder. Uma outra pergunta que aqueles que são precipitados não gostam de ouvir é: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ah, meus amados irmãos, nós precisamos, em todos os momentos de nossas vidas, por mais que urgente seja, nós precisamos parar e confiar tão somente no Senhor. Deus te trouxe esta noite para que você pudesse parar um pouquinho a sua vida e você colocar a sua vida na dependência dEle e decidir tão somente confiar nele, independente da urgência que você tenha para resolver o seu problema. O seu problema não é tão urgente quanto a solução que Deus tem para ele. E Deus tem solução para os seus problemas. Vamos dizer junto? Diga: Deus tem solução para os meus problemas. Deus tem solução para os nossos problemas. Então espere em Deus, não seja precipitado, pelo contrário, aguarde a solução, aguarde a resposta dele, mantenha-se sábio e entenda que Deus vai direcionar. Por isso, meus amados irmãos, diante
de nós sabermos que a precipitação gerou caos no passado e gera caos no presente. O que é que nós devemos fazer então? O que é que nós devemos praticar na nossa caminhada? Como nós devemos nos comportar nos momentos mais emergencial da nossa vida? Confiar no Senhor. Eu lembro-me que no nascimento de Igo é o meu primogênito mais velho. Ore por ele. Igo manifestou o desejo de querer ser jogador de futebol. Quer ser goleiro. E foi disputar o seu primeiro campeonato. Sub-14, 17, 18 do Baiano. Está chegando agora, deve estar de viagem, chegando. Do Nordeste, né? Do Nordeste. E graças a Deus foi campeão. A gente oramos. Mas quando Igo estava na barriga de Ilka, eu me lembro que um dia eu fui deixar Ilka no trabalho e deixei ela próximo à empresa que trabalhava e continuei com o carro, e de repente eu vejo o celular tocar. E quando o celular toca, eu vejo Ilka, eu aí atendo a ligação e está ela chorando do outro lado: morreu, morreu, morreu. E eu fiquei sem entender, foi o que? Eu caí, bati a barriga, morreu, vem correndo, vem correndo. Parece até que ela já era médica, legista, já tinha dado diagnóstico. Agora, imagine um pai que recebe a notícia no trânsito que morreu, o que é que ele vai fazer? Ele vai pisar o pé e vai correndo. Foi o que eu fiz, e pisei o pé e comecei a daqui a pouco o Espírito Santo disse: aguenta, calma, confia em mim, senão não vai morrer um só, vai morrer dois, agora três. E eu tirei o pé do acelerador na maior calma. E em poucos minutos eu já estava onde ela estava, e quando eu cheguei ela já estava chorando, um bocado de gente ao redor. E aí já foi pegando, colocando no carro, e ela: corre, hospital, corre, morreu, morreu. Eu não sinto, não bole, não bole. Eu puxei a trava de mão e disse para ela: só saio daqui quando você se controlar. Só saio daqui quando você se acalmar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E ela se entupia com choro, e quando eu fazia que ia sair, ela dizia: corre, e chorava de novo. E eu disse: não saio. Irmãos, naquela hora, sabe o que passou na minha mente? Eu digo: se eu sair daqui correndo, eu posso causar um outro acidente. Não vai só morrer. E eu sabia que o menino não tinha morrido. Deus trouxe uma paz muito grande no meu coração. Eu disse: eu preciso ter autocontrole nesse momento. E eu preciso controlar as emoções dela também. Graças a Deus ela se controlou, chegamos no hospital. E o médico fez a ultrassom e disse que ele estava lá todo encolhidinho. As crianças se protegem dentro da barriga da mãe. A criação é coisa de Deus. Quando você estava sendo gerado, Deus estava cuidando de você. E se Ele cuidou de você quando você estava sendo gerado,
Imagine agora que você tem todas as formas. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele continuará cuidando de você. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se precipite por nada. Confie no Senhor todas as coisas da sua vida. Prometa isso para você mesmo. Prometa isso para a sua família, prometa isso para Deus, que você não será mais alguém precipitado, pelo contrário, você será alguém que depende do Senhor para todas as coisas, na certeza que Ele cuidará de você. Deus cuida de nós, irmãos. Muitas das vezes nós que não compreendemos o cuidado de Deus para as nossas vidas, e nós podemos perceber lá em Mateus capítulo 14, versículo de 13 ao 21, um texto que fala do cuidado de Deus em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as situações. O texto diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, disse: não precisa retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Isto é uma prova que Deus cuida de nós. Não importa, meu amado irmão, não importa, minha amada irmã, não importa a situação, compreenda, Deus cuida de você. E se nós temos essa certeza, e se nós temos essa confiança, se nós temos essa promessa de Deus para as nossas vidas, nós não podemos mais ser precipitados. Pelo contrário, nós precisamos ter um novo tipo de postura, e a postura é descansar no Senhor. Vamos dizer isso junto? Diga assim: a partir de hoje eu vou descansar no Senhor. Deus te chama para você descansar nele. Descanse no Senhor. Marcos capítulo 7, versículo 35 ao 37 diz: e abriram-se os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo foi feito bem, faz até os surdos ouvires e o mudo falar. Jesus, no seu ministério, ele curou enfermos. Jesus, no seu ministério, ele curou paralítico. Jesus, no seu ministério, ele fez com que mortos pudessem ressuscitar. Nas mãos dele está todo o poder. Então descanse nele. Eu não sei qual é o seu problema que você entrou aqui esta noite. Eu não sei qual é a sua luta ou a sua dificuldade, mas de uma coisa eu sei: que Jesus tem um poder para resolver todas as coisas. Salmo 40, versículo 17 diz Davi: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Aleluia! Você está diante de um Deus que se preocupa com você, então descanse nele. Apresente a sua família a Ele, descanse nele. Apresente as suas necessidades a Ele, descanse nele.
A sua palavra diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Existe alívio no Senhor Jesus para a sua vida. O que é que nós devemos fazer além de descansar? Nós precisamos lembrar que a decisão mais fácil necessariamente nunca poderá ser a melhor para nós. Versículo 15 diz: chegando à tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada, despede as multidões para que vão às aldeias e compre o que comer. Provavelmente a decisão mais fácil naquele momento, e que os seus discípulos foram lhe apresentar, foi dispensar as multidões. Meus amados irmãos, existia boa justificativa para aqueles discípulos, porque o lugar era deserto, era distante de todas as coisas. Mas talvez também naquele momento houvesse a precipitação de mandar aquelas pessoas irem para casa, porque elas necessitavam continuar ouvindo o que Jesus tinha para falar para elas. Meus amados irmãos, naquele dia, Jesus queria operar coisas muito maiores e ensinar coisas muito melhores para aqueles discípulos. E ele disse: olha, há uma grande justificativa para vocês, mas há também um momento de operar um grande milagre para mostrar que Deus está comigo. Talvez o caminho mais fácil não será o caminho de Deus para a sua vida, porque Deus quer fazer um grande milagre na sua vida e através da sua vida. O que basta de nós é justamente compreender o que Deus quer falar e fazer através de nós. João capítulo 21, versículo 3 diz: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite e não apanharam nada. Eles imaginavam que Jesus não tinha mais poder. Eles imaginavam naquele momento que a solução para a vida deles era voltar à sua vida comum. Mas eles não conseguiram resolver nada. Foi necessário o mestre se aproximar novamente e eles ouvirem a voz do mestre, o mestre dizendo para eles: joguem as redes. E quando eles jogaram a rede, ouvindo a voz do mestre, eles fizeram uma grande pescaria, fizeram uma grande colheita. Eu quero dizer uma coisa para você: ouça a voz do mestre, porque você vai fazer uma grande colheita na sua vida. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos voltar a ouvir a voz do mestre. Nós precisamos ter sensibilidades em ouvir a voz do mestre. Porque nós precisamos, meus amados irmãos, compreender que a parte para a solução do problema está em nós. Diante do texto que nós acabamos de ler, versículo 16, 17 e 18 nos diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisa ir embora, dai vós o que comer. O problema para essa sociedade não está no poder da polícia. O problema desta sociedade não está no poder dos governantes. A solução para esta sociedade está na igreja do Senhor. A solução para esta sociedade está na igreja do Senhor. Você é parte para a solução do problema. Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer assim: você é parte para a solução desse problema.
Você pode dizer para você mesmo assim: eu sou parte para a solução desse problema. Dai vós o de comer. Mas não tem nada, sempre vai ter alguma coisa. Mas não tem nada lá em casa, só tem um pouquinho de farinha e de água. Sempre vai ter alguma coisa. Quando tem alguma coisa, Deus opera um milagre. E tem fé no seu coração, aleluia. Tem fé na sua vida. Naquela noite, naquele dia, apareceu 10 pães e 50 peixes. Não foi isso? Não. Apareceram 5 pães e 2. E o Senhor pegou, apresentou aos céus, dizendo com aquele ato: não será eu que irá fazer, será o meu Deus que me enviou que vai fazer. Partiu, entregou os seus discípulos e disse: coloca todo mundo sentado. E começa a entregar para as pessoas, começa a servir para as pessoas. O texto vai dizer que foram mais do que 5.000 pessoas. Todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos. Eram quantos discípulos? 12 discípulos. Eu acho que sobrou 12 cestos para que eles pudessem ir andando com os cestos na cabeça e lembrando: o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. Um Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. Não se esqueça, o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Havia uma pedra. O homem estava morto há 4 dias. E Jesus disse: tirai a pedra. Jesus poderia tirar a pedra? Sim. Ele poderia dar uma ordem e dizer assim: sai a pedra. E eu creio que a pedra sairia. Mas ele disse: tirai a pedra. Ele estava dizendo: vocês que me acompanham, é parte para a solução desse problema. E aqueles que acompanhavam Jesus, foi lá e tirou a pedra. Irmãos, eu compreendo que o poder de Deus é tão poderoso, que ele teve de dizer: Lázaro, porque se ele dissesse mortos saiam, ia sair dezenas e milhares de mortos que ali estavam. Mas aquele milagre só era para Lázaro. Ele disse: saia, Lázaro. E Lázaro saiu. Eu fico imaginando, sabe o que, irmãos? Eu fico imaginando aqueles homens que tiraram a pedra, depois chegando nas suas aldeias e dizendo assim: olha, houve um milagre. Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele ressuscitou. E fui eu que tirei a pedra. Foi um esforço danado empurrá-la. Foi um esforço, estava pesada. Eu fui lá e tirei, Jesus mandou, eu fui lá e tirei. Então eles provavelmente saíram dizendo assim: eu fiz parte deste milagre. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer para você uma coisa: você vai fazer parte dos milagres que Ele vai operar nesses dias e nesta geração. Creia em Jesus. Creia nos milagres de Jesus, porque Ele quer fazer milagre em você, mas Ele quer fazer milagres através de você.
Versículo 19 diz: tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo aos céus, os olhos aos céus, os abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos alimentou toda a multidão. Ah, meus amados irmãos, as ciências, as técnicas, as ideias, a capacidade humana, tudo é importante, e Deus pode usar tudo isso, mas lembre, existe momento que somente o milagre de Deus para resolver todas as coisas. Por isso Paulo vai nos orientar e nos dizer: descanse em mim, porque a minha graça te basta. Que a graça do Senhor baste para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. Por isso, persevere, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não desista, persevere, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Lá em Filipenses, já não 13, mas o 19 vai dizer: mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória em Cristo Jesus. Ele irá suprir todas as nossas necessidades, descanse nele. Eu sei que pode haver formas aparentes mais fáceis do que arrumar a bagunça da sua vida. Todavia, ela nunca será a melhor opção para a sua vida. Só existe uma maneira de você arrumar toda a bagunça da sua vida: eliminando a precipitação e confiando tão somente no Senhor, porque nele você vai poder todas as coisas, porque Ele vai te fortalecer. Jesus se preocupa com seus problemas. A decisão e melhor decisão é você confiar no Senhor. Por isso João capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a água que jorra para a vida eterna. Descanse no Senhor, confie no Senhor, dependa do Senhor. Entregue as suas expectativas na mão do Senhor. Além de tudo, entregue o seu coração, o seu caminho ao Senhor, porque todas as outras coisas Ele irá fazer na sua vida. Vamos ficar de pé. Abaixa a sua cabeça. Busca o Senhor agora. Não sei se a gente tem uma canção que possa adorar ao Senhor. E você vai orar no seu particular a Deus nesta hora. Você vai declarar ao Senhor dizendo que você não quer ser mais alguém precipitado, pelo contrário, você quer ser alguém que dependa do Senhor. Que você quer confiar totalmente nele. Que você quer ver o agir dele na sua vida. Deus está aqui. Ele quer operar. Ele quer realizar.
Coloque a sua confiança nele. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que tu respiras, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que respiramos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus estará aqui neste lugar. Deus quer continuar a falar conosco, mas Ele quer arrumar também as nossas vidas. Eu não sei em que condição você entrou aqui esta noite, mas eu sei que eu estou diante de um Deus que arruma todas as coisas. E eu não sei qual é a tua necessidade de arrumação, mas eu sei que Ele pode arrumar. Por isso eu quero te fazer um convite esta noite. Você que precisa da intervenção de Deus na sua vida, você que precisa do toque do Senhor na sua vida, você que precisa da restauração de Deus em sua vida, eu quero orar por você essa noite. E para isso eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Quem é a primeira pessoa? Quem é a segunda pessoa a dizer: Senhor, eu preciso arrumar as bagunças da minha vida? Quem é a terceira pessoa esta noite a dizer isso? Eu quero, Senhor, que o Senhor arrume todas as bagunças da minha vida. Quem é a quarta pessoa a dizer isto esta noite? Senhor, eu quero que o Senhor arrume a minha vida. Quem é a quinta pessoa esta noite a dizer isso? Senhor, eu quero que o Senhor arrume a minha vida, Senhor. Eu não quero mais ser precipitado. Eu não quero tomar decisões sem consultar ao Senhor. Eu quero descansar no Senhor, Pai. Quem é a quinta pessoa esta noite a dizer isso? Deus te chama. É tempo de renovação, aleluia. Quem é a sexta pessoa esta noite a dizer isso? Eu quero. É tempo de Deus, é tempo de Deus, é tempo de Deus. Deus estará aqui, ó.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Repita mais uma vez, dizendo que Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja estende as mãos para cá. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Deus, Ele opera em nossas vidas. Pai, diante do Senhor está essas pessoas, que o Senhor conhece cada uma delas, e eu te peço, ó Deus, nesta hora, que o Senhor, ó Deus, vá tocando, ó Pai, em cada uma dessas pessoas. Toma esta jovem em tuas mãos, ó Pai. Oh Deus, opera, oh Deus, o milagre na vida dela, restaura, oh Deus, a alegria. Oh Senhor, toma esta senhora em tuas mãos. O Senhor conhece as necessidades, ó Pai. Oh Deus, o teu filho que aqui está, oh Deus, toma em tuas mãos, arruma todas as coisas. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que traz alegria, Tu és o Deus que traz o renovo. E eu te peço nesta hora, juntamente com a Tua igreja, Senhor, aqui reunida nesta hora, Senhor, que o Senhor traga mudança, restauração, ó Pai, e dependência do Senhor para a vida de cada um deles, ó Senhor. Que toda arma do inimigo lançada contra eles nesta hora seja neutralizada agora em nome de Jesus. Que toda força das trevas seja neutralizados e eles sejam brindados pelo Senhor. Oh Deus, nos brinda como igreja, nos brinda como povo teu, Senhor. Nós queremos ser brindados pelo Senhor. Nos ensina a ouvir a tua voz, nos ensina a esperar no Senhor, nos ensina a depender do Senhor. Sem ti nada podemos fazer. E essas pessoas esta noite, elas dizem ao Senhor nesta hora: eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Nós dizemos com os nossos lábios esta noite, Senhor, nós dependemos do Senhor. Portanto, Senhor, que a unção dobrada do Senhor repouse sobre a vida de cada um desses. Que a unção do Senhor, que a alegria dos céus abunde no coração de cada um desses e sobre toda a tua igreja nesta hora, Senhor. Que nós possamos renovar a nossa confiança em Ti e a nossa dependência no Senhor em todas as coisas, Senhor. Porque o Senhor está aqui, o Senhor está em cada um de nós, o Senhor está em nós, o Senhor continua operando nesta geração e nesse tempo, ó Deus. Por isso nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, opera o teu milagre em nossas vidas, e opera o teu milagre através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que
Que o Senhor renove a nossa fé e que a nossa decisão em viver a Tua palavra possa gerar frutos de alegria e de colheitas, e que todos possam ver o Senhor em nossas vidas, o Senhor em nossas vidas, o Senhor em nossas vidas. Portanto, Deus, leva-nos em paz nesta hora, dai-nos uma noite na Tua presença, livra-nos do homem sanguinário e roubador do meio do caminho, nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz, Senhor. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre todo o arraial de Deus na face da terra, de agora e para todos sempre. A igreja diz: aleluia, porque Deus, Ele está aqui. Aleluia. Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.